Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o número de transações do Pix registrou a maior queda no começo de janeiro, desde a implementação do sistema. E a redução veio após a divulgação de fake news e a geração de dúvidas sobre o imposto que seria cobrado nas transações. Vamos ver. Uma onda de fake news e uma série de dúvidas nos brasileiros a respeito da tributação fez diminuir o número de transações do Pix nos primeiros dias de janeiro. Foi a maior queda em relação ao mês anterior, desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, em novembro de 2020. Entre 4 e 10 de janeiro, a quantidade de operações Pix somou R$1,250 bilhão, uma queda de 10,9% em relação ao mesmo período de dezembro. Os dados vêm após forte repercussão da norma da Receita Federal que amplia a fiscalização sobre as movimentações financeiras de consumidores e empresas. Há um temor disseminado na população de que a Receita vai cobrar impostos de pessoas e empresas, principalmente aquelas que atuam como autônomos e informais. A Receita já negou que o objetivo seja pegar os pequenos e esclareceu que as fiscalizações são para movimentação acima de R$5.000 para pessoas e de 15 mil em relação a empresas. O Banco Central está preocupado com o efeito de informações falsas ou de mal-entendidos sobre o uso do Pix, que é considerado a maior inovação financeira dos últimos anos, reconhecida, inclusive, de forma internacional. Olha, e o caso é tão preocupante que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal vai entrar na justiça contra quem divulgar notícias falsas sobre o Pix. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo está discutindo providências judiciais contra golpistas que estão espalhando fake news sobre a taxação do Pix. O ministro disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ações judiciais cabíveis na forma da lei. Haddad afirmou que os crimes envolvem relações de consumo e a Agência Nacional da União foi acionada para tomar medidas judiciais contra os golpistas. Ele disse também que quem está divulgando essas fake news está patrocinando organizações criminosas no país, inclusive mandando boleto para a casa das pessoas e fazendo cobranças indevidas. Esses crimes seriam, principalmente, a cobrança adicional pelo pagamento com o Pix em comércio. Já foram registrados casos de golpes com boletos falsificados circulando nas redes sociais. Inclusive, com a foto de perfil imitando o logo da Receita Federal. E o texto dizia que a pessoa foi taxada por usar mais de 5 mil no Pix no mês. Realmente as informações estão desencontradas, muita gente em dúvida. Então, para falar mais sobre esse assunto, para ajudar você aí que nos assiste a entender o que é verdade e o que é fake news, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Lucas Palha, ele que é especialista em direito digital e também proteção de dados. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer, mais uma vez, recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. O prazer é meu que a gente tenha mais interações como essa. Estou à disposição. E olha, Lucas, o Pix, tem sido um sucesso entre os brasileiros desde que foi lançado e pela primeira vez agora apresenta uma queda no número de transações. Esse caso mostra bem o estrago, o poder que uma fake news pode causar, pode ter. Olha, Kleber, a definição é perfeita do estrago. A palavra é um estrago mesmo e a consequência disso é por isso que a gente tem uma preocupação na área do direito e na área de proteção de dados, direito digital, do ponto reputacional, tanto de empresa pública como empresa privada. O estrago, como você muito bem usou a expressão, ele é normalmente muito mais difícil de você retomar as rédeas da situação
depois que ele já aconteceu. Por isso que o direito, né, normalmente preza pela questão preventiva, né? E o governo brasileiro, nesse caso, né, eu acho que tem até menosprezado um pouco o poder que tem, né, as fake news ainda no mercado e no mundo digital propriamente dito, porque realmente deveria ter sido feito uma cartilha, um guia explicando um pouco melhor. Hoje a gente sabe que a interação na internet, quando a gente tem uma informação, uma notícia nova que tem um impacto tão grande como essa, ela normalmente se dissipa muito fácil, muito rapidamente, né, Kleber? Então, voltar atrás, correr atrás desse prejuízo, desse estrago, é muito mais difícil. O governo tinha que ter feito uma projeção melhor dessa notícia para que isso não acontecesse. Agora, indiscutivelmente, a gente tem que correr atrás de entender quem fez essa fake news, quem fez esse tipo de informação que prejudica todo mundo, né? Não só a mim, mas como todos os nossos clientes, colaboradores, pessoas que se utilizam do Pix. O Pix foi um sucesso nacional e um sucesso internacional. Tanto é que o Brasil compõe hoje um grupo de países que está levando esse Pix num outro formato para relações, inclusive, internacionais, de pagamentos internacionais. Então, de fato, isso é prejudicial ao sistema financeiro brasileiro, porque o Pix foi, de fato, um sucesso e foi uma ação muito bem feita do governo nacional. Então, de fato, isso é prejudicial e agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo trazendo informação. A única forma de combater as desinformações hoje, por mais que se possam existir medidas criminais, cíveis, etc., para correr atrás disso, hoje é fornecer mais informações que o governo está tentando fazer, que é tentando colocar de fato o que mudou, o que vai se alterar, quais são as normativas que estão ali sendo discutidas, para que o Pix volte a ter a segurança que foi desde o seu início muito bem, vamos dizer, muito bem utilizada, né? O brasileiro utilizou o Pix pela segurança que ele trouxe, segurança jurídica, segurança muitas vezes até naquela operação financeira que está sendo realizada. Você citou bem as medidas judiciais, a gente viu aí na reportagem que o governo anunciou que vai processar quem estiver propagando essas notícias falsas sobre o Pix. Só com uma ameaça até, né? Mas, de fato, de concreto, qual a eficiência que essas medidas podem ter aí para amenizar esse prejuízo? O que na prática pode ter de retorno aí essa declaração do governo, Lucas? Olha, Kleber, eu enxergo como um tapar o sol com a peneira nesse momento, né? A expressão que você usou, para mim, é a expressão fantástica do estrago. Por isso que a gente sempre discute no direito, e principalmente na área que eu trabalho, direito digital, proteção de dados, essa área do compliance preventivo. Porque uma vez que aquilo já aconteceu, é que nem, por exemplo, um incidente de segurança de informação em uma empresa. Depois, para você explicar que aquilo não é o que aconteceu, que aquilo foi diferente do que foi explicado, do que foi veiculado, a confiança da empresa, o lado reputacional que o cliente, que o usuário final tem, já foi abalada. É muito difícil você reverter isso. O governo está tentando, de fato, coibir novas ações, na minha opinião, não as ações antigas. As antigas já foram realizadas, as antigas, por mais que se tenha ações judiciais criminais que podem ser feitas, cíveis, né, do ponto de reparação financeira dessa situação, se ela existiu ou não para alguma empresa, para o próprio governo ou não, né, aí cabe a AGU, cabe quem de fato vai tomar essas decisões, entrar em contato, né, entrar em mover uma ação, mas de fato esse prejuízo reputacional, esse prejuízo da imagem que o Pix tem no Brasil já aconteceu. Então essa ameaça, como você falou, ela é uma ameaça, na minha visão, para próximos passos, para próximas notícias nas quais o governo vai ter que se movimentar para explicar o que de fato são as mudanças do Pix, para combater de fato essa desinformação. Hoje, com o uso da inteligência artificial, isso se tornou muito difícil de se coibir, porque a gente não tem hoje essa liberdade de entender muito bem, né? Hoje a gente entende, os jovens utilizam muito bem, mas pessoas de uma certa idade, não precisa ser muito adiante, né? Pensar na terceira idade, não. Hoje, de fato, pessoas que já não vivenciaram a mudança desse sistema têm uma dificuldade, sofrem, pecam ali para entender o que é realidade ou não. Então hoje o governo está dizendo o seguinte, a gente vai agir contra as pessoas que fizeram isso no passado para que não ocorram novos casos, mas a medida, Kleber, do ponto de vista reputacional e de retomar as rédeas da informação, ela pode ser praticamente nula. Porque o que vale hoje o governo fazer é lançar mais informações, é combater este ponto com mais informações
que é o que o governo está fazendo. Trouxe até o presidente Lula hoje para conversar, falar sobre PIX, falar sobre doação que ele está fazendo para times de futebol, né, dentro daquele ponto de trazer o público, né, para perto do governo, mas de fato a gente vê uma ausência hoje de uma ação mais forte e integrativa do governo em coibir de fato essas desinformações tão, como eu posso dizer, até maldosas, mas principalmente maliciosas, porque isso vai prejudicar um item hoje do governo brasileiro, nacional como um todo, independente de bandeiras, mas que é um item de sucesso. O PIX é um item de sucesso, o PIX é uma revolução no mercado financeiro, mas a gente precisa entender de onde está vindo isso, até porque não é de hoje que se discute, né, entre meios de pagamento, empresas que trabalham com isso, etc., que o governo se tornou um concorrente deles. Então, de fato, temos que entender quem se beneficiou, talvez, de uma fake news dessa, né? E eu não estou aqui levantando pontos, porque isso ainda é muito incipiente, muito inicial, mas, de fato, temos que entender de onde partiu isso, mas o governo tem culpa na história por não ter soltado uma informação tão clara. E Lucas, agora eu peço por favor para você continuar com a gente para acompanhar essa outra reportagem de um caso que também vem causando bastante polêmica. Vamos ver. Olha só, mais de 150 mil brasileiros já tiveram a íris escaneada em troca de um valor em dinheiro. O projeto é do mesmo criador do ChatGPT e já completou 2 meses em operação no Brasil. Um projeto que escaneia a íris do olho com o consentimento do cidadão completou 2 meses de operação no Brasil. Apesar do tempo e das incertezas por não detalhar quais informações são coletadas e qual é exatamente o uso dos dados, muitos participantes concordam com a proposta e recebem pagamentos em criptomoedas emitidas pela própria empresa. Em coletas na cidade de São Paulo, as pessoas ganham 25 unidades da criptomoeda da companhia e o valor varia conforme a cotação do dia. A WorldCoin foi criada pelo cofundador da OpenAI, criadora do ChatGPT, Sam Altman. Já a Tools for Humanity administra o projeto, que se define como uma rede que desenvolve uma identidade digital baseada na leitura da íris, capaz de distinguir humanos de robôs. A empresa tira uma foto da íris dos usuários, que autorizam a fotografia. Segundo a empresa, o objetivo é criar uma rede de identificação de humanos para combater as falsificações que serão feitas com o avanço da inteligência artificial. O projeto começou a operar oficialmente no Brasil no dia 13 de novembro do ano passado, e as coletas acontecem apenas na cidade de São Paulo. Os dados biométricos são coletados pela Orb, uma câmera 3D que mapeia o rosto e até a temperatura corporal do usuário. A empresa afirma que as imagens da íris são deletadas e substituídas por um código anônimo. Apesar disso, especialistas em proteção de dados afirmam que o projeto vem sendo criticado pela falta de detalhes sobre como vai tratar outras informações que coleta. Outro detalhe é que, de acordo com a legislação do país, o consentimento para o uso dos dados precisa ser livre de remunerações. Olha, nós vamos voltar agora a falar com o Lucas Palha, ele que é especialista em direito digital e também proteção de dados. Lucas, a gente acabou de ver aí a reportagem, parece um jeito fácil de ganhar dinheiro e sempre quando aparece um jeito fácil de ganhar dinheiro, a gente tem que desconfiar. Então, eu queria saber se esse é um bom negócio e o que pode ser feito com essas informações que são obtidas a partir da íris do olho de uma pessoa. Por favor, como especialista, explique esse processo para a gente. Bom, Kleber, esse é um assunto que para mim me traz arrepios e calafrios, porque eu não sou um grande fã, por ser um especialista e trabalhar há muitos anos em proteção de dados com alguns clientes no meu escritório, a gente tem uma preocupação muito grande, né? O dado biométrico da íris, ele é considerado pela própria legislação brasileira como um dado pessoal sensível. De maneira bem simples, um dado pessoal é um dado que identifica uma pessoa de forma única e exclusiva, como, por exemplo, o CPF. O CPF é um dado pessoal, porém, ele tem uma categoria deste dado pessoal pleno. Porém, quando a gente fala em uma biometria, como íris, reconhecimento facial e até a nossa digital, isso é chamado de dado pessoal sensível. Por quê? Porque o dado pessoal sensível, na maioria das vezes, ele tem um dano, ele tem um potencial lesivo muito maior. E outra,
nós não temos como substituir. Até hoje, claro, a gente sabe que a tecnologia cada dia, né, ela se renova, mas nós não temos como substituir hoje a nossa íris e o nosso dedo, por exemplo, que são características únicas. Inclusive em irmãos gêmeos se fala muito disso, né? Do dedo, inclusive da digital, sequer às vezes ser a mesma. Então, assim, é um item, é um dado tão sensível perante a nossa legislação que carece de um cuidado muito especial. Ou seja, este consentimento, como a reportagem traz para a gente, ele é muito claro para dizer algumas coisas pertinentes, como, por exemplo, não pode ser uma remuneração, ele deve ser livre de remuneração, porque a pessoa tem que ter total ciência da consequência daquele dado fornecido, e mais, qual que é o nível de informação que está sendo dado em contrapartida para esse usuário, para esse titular de dados pessoais, como a nossa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tanto diz. Ou seja, se alguém está dizendo que esse dado vai ser utilizado para algum formato A e ele é para formato B, a gente aí carece de uma veracidade de informações que torna, inclusive, essa coleta ilegal, irregular, que não poderia acontecer. Então, eu acho que isso, inclusive, te trago informações maiores de que países como Espanha e Portugal, que tem uma legislação um pouco mais avançada em proteção de dados, já proibiram o uso dessa venda, né, essa utilização da íris por meio de venda. A WorldCoin foi proibida de utilizar esses dados nesses países, porque justamente não explicou da forma correta como estes dados seriam utilizados. A gente pode imaginar hoje, eu sou um defensor, inclusive, da redução de coletas de biometria facial, porque, por exemplo, eu hoje acesso o meu banco, pago as minhas contas com um reconhecimento facial, que eu vou numa clínica hoje médica fazer uma consulta uma única vez para fazer, quem sabe, e não retornar lá um procedimento único, e alguém na catraca do prédio já me pede um reconhecimento facial para ficar cadastrado por um tempo indeterminado lá. Quem diz que isso não vai vazar e vão utilizar o meu rosto para acessar o meu banco e pagar a conta, retirar um dinheiro de um banco que a gente se utiliza hoje para o nosso dia a dia? Então, ou seja, é uma preocupação latente e que a empresa, por meio de desconhecimento da população e remuneração, que a gente sabe que não está fácil, né? Hoje, no Brasil e no mundo, a parte financeira pesa muito no bolso de qualquer pessoa, se utilizar de um banco de dados cada vez mais poderoso e cada vez mais sensível, como a íris. Então, assim, a minha recomendação é que não faça, e que, se for fazer, entenda muito bem as consequências e leia muito bem as pequenas letrinhas que normalmente estão ali nos contratos com essas empresas. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Lucas Palha, ele que é especialista em direito digital e também proteção de dados. Lucas, muito obrigado por essa participação, principalmente por esses alertas tão importantes que você acabou de fazer. Obrigado, Kleber. Pessoal, é sempre um prazer, estou à disposição. Boa tarde a todos. Grande abraço. Eu sou muito de assunto agora para falar que, mesmo com a proibição da Prefeitura, a empresa 99 de transporte por aplicativo vai iniciar o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. A 99 entrou com um pedido na Justiça para garantir o transporte. A empresa 99 acionou a Justiça para garantir o transporte de mototáxi em São Paulo. A 99 entrou com um mandado de segurança diante das ameaças da Prefeitura de São Paulo, que é contra o serviço. O prefeito Ricardo Nunes notificou a 99 para que a nova função não fosse implementada e prometeu realizar uma fiscalização rigorosa. O serviço, que já é uma realidade em outras localidades, foi proibido na cidade por um decreto assinado pelo prefeito em 2023. E suspende temporariamente o serviço de viagens por aplicativo em veículos de 2 rodas. Mas, na época, não foi informado o prazo e nem mesmo quais seriam as punições ou multas. Essa decisão seria temporária até que o grupo de trabalho criado pela gestão do prefeito chegasse a uma conclusão. 2 anos se passaram e não houve um veredito. E então, a empresa decidiu tentar lançar o serviço novamente. Segundo o prefeito, a cidade não está preparada para o impacto que pode haver na segurança no trânsito e pede para que a população não utilize o serviço. A empresa vai contra a opinião e pedido do prefeito e diz que a prefeitura não pode apreender as motos. Além disso, argumenta que a lei federal,
que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, permite o transporte individual por aplicativo em todo o país, tanto para carros quanto para motos. Olha, esse é outro assunto que vem causando bastante polêmica. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com outro especialista para ajudar você aí de casa a entender melhor tudo o que está acontecendo. E o nosso convidado agora é o advogado Gleibe Prete. Boa tarde, doutor Gleibe. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito obrigado, Kleber. Convite aceito sempre e pode ter certeza que vamos orientar todos que estão nos assistindo, que é uma ótima função que vocês fazem daí. Correto, doutor. E como a gente viu aí, há um imbróglio ainda, há duas versões aí para essa lei. Então eu queria a sua avaliação. Quem tem razão, pelo menos juridicamente, nessa história? O serviço de mototáxi pode ou não ser executado na cidade de São Paulo? Olha, são várias características que nós poderíamos abordar nesse assunto, Kleber. E para você que está nos assistindo, sempre fique antenado aqui no Telejornal à Tarde, porque as informações são muito importantes e de forma independente para que você realmente aprenda essa situação. A legislação ela é expressa. Existe um decreto que proíbe a utilização de mototáxi na cidade de São Paulo. Em outras cidades, em outros estados, isso é totalmente comum, mas em virtude do caráter e da autonomia de cada município. Por se tratar de uma situação extremamente delicada, em que envolve mobilidade e vida, dentro da Constituição, dentro da própria lei, dentro do Poder Judiciário, o que deve efetivamente valorizar? A vida. A cidade de São Paulo, ela não está preparada para motoboys. Ela não está preparada para motociclistas, ela não está preparada para veículos de duas rodas. São pouquíssimas as vias que ainda detêm de faixa exclusiva. Acredito eu que, como é feito no México, como é feito em Barranquilla, na Colômbia, lá existem faixas que são exclusivas para esse tipo de situação. Ali foi liberado, não na cidade como um todo, mas uma solução, Kleber e amigos, que não seja feito na cidade toda, mas naquelas localidades onde detém esta faixa exclusiva, porque, via de regra, assegura e, sem dúvida nenhuma, garante mais a integridade das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, problemas que existem aqui em São Paulo. Somente no ano passado, 2024, mais de 427 motociclistas faleceram com acidente de trânsito. E no ano 2023, 350. Logo, existe uma quantidade imensa, gigantesca, de pessoas que falecem por essa situação. E vou além. Imagine aquele condutor da moto, depois de 5, 6, 7, 8 horas de trabalho. Ele vai ter condição de poder levar uma outra pessoa em sua garupa e dar total segurança a ele? Ou seja, esse decreto 62.114 de 23, ele vem tentar assegurar a vida das pessoas, porque nós estamos diante de uma condição muito delicada, ora aqui incluída, viu, Kleber? Muito bem pontuado, doutor. E eu pergunto, aliás, não é meu esse questionamento, mas de todo mundo, que é um dos principais questionamentos, aliás, em relação a acidentes. Quem arcaria com a responsabilidade financeira, material e física, né, das pessoas ali envolvidas supostamente ou possivelmente em um acidente? Sensacional a tua observação. Então vamos fazer uma analogia com outras empresas de tecnologia que trabalham com transporte de pessoas, como a própria 99 que está lançando isso, Uber, etc. Existe um seguro pelo qual o motorista paga e, em caso de acidente, é este seguro que fica responsável pelo eventual acidente que possa ocorrer ou danos causados às pessoas. Não seria diferente isto com a mototáxi. Ou seja, uma vez que é autorizado o motociclista a levar pessoas, ocorrendo o acidente, terá sim uma seguradora que vai levar, obviamente, a responsabilidade nessa mesma linha de pensamento. Então eu vou muito direto ao ponto. Segue a mesma linha dos outros aplicativos de veículos de 4 rodas. Mas isso pode gerar um impacto muito grande no INSS, através de pensões, através de aposentadorias por invalidez e, principalmente, a vida daquela pessoa. E, doutor, essa batalha jurídica, ela promete se arrastar por muito tempo? Qual é a projeção que você faz?
Olha só, quando se move uma ação contra um ente público, que no caso é um município, a própria empresa de tecnologia está movendo ação e a própria prefeitura está movendo ação, todos os prazos são contados assim, de forma muito maiores, em dobro, no mínimo, para a administração pública. Então, se nós não tivermos uma decisão liminar que assegure a utilização ou não deste meio, consequentemente isso poderá se arrastar por anos. Na minha visão, como jurista e como advogado. Então, estão impetrando uma ação que se chama mandado de segurança, que é uma ação que, via de regra, tem um trâmite muito mais rápido, uma celeridade muito maior. E o juiz, ele é obrigado, juiz da Fazenda Pública, aqui pertinho da Praça da Sé, né, ali da Lopes Meireles, e ele vai decidir ou não. Obviamente, se houver essa decisão bloqueando e desautorizando, acabou, não tem o que fazer até a decisão final. Agora, se não houver essa decisão, ou se ela for negativa, sim, a empresa irá trabalhar, como já foi feito hoje uma viagem, não é? De Rio Pequeno, do bairro do Rio Pequeno, até a cidade de Osasco, que é ali da zona oeste de São Paulo, coladinho. Então, já está ocorrendo esse tipo de transporte. Então, se não houver uma decisão e uma punição severa, isso vai acontecer. E sabe o que vai acontecer, Cleber? Se não houver essa decisão e a coisa começar a caminhar, isso é como acontece muito aqui no Brasil, não é? A coisa vai se acostumando, vai ganhando tamanho e daqui a pouco todo mundo vai estar utilizando essa forma de transporte. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o advogado Gleibe Prete. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Realmente, mais uma vez, uma aula entrevistar você. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Kleber, fico à disposição sempre. Um forte abraço a todos. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais!